no meu Zoom. Então, meninas, eu estou fazendo essa live aqui com vocês e estou colocando aqui no Zoom também. Então, vou ficar olhando aqui para as duas telinhas, tá? Para poder conversar com as duas telas aqui e ficar bem bacana aqui essa mensagem para vocês. Olha só, eu fico muito surpresa, né, quando uma aluna chega na certificação ainda com várias resistências com relação a um processo evolutivo, a um processo terapêutico, né? O que acontece? O tema da live, eu não sei se alguém já escreveu aqui para eu gravar, para eu salvar aqui. Papel da terapeuta. Ai, Miriam, muito obrigada. Eu deixei passar. O Pedro entrou e eu fiquei falando com o Pedro. Muito obrigada. Então, vamos lá. Muitas das terapeutas, ela tem muita dificuldade com relação a saber qual é o papel da terapeuta. Muitos cursos hoje no mercado, muitas opções de formações para ser terapeuta, e aí vocês vão criando, através dos cursos que vocês fazem, uma impressão daquilo que é a carreira de terapeuta. E aí vocês se distanciam, eu estou falando em termos gerais, tá? Aí vocês se distanciam daquilo que realmente é ser terapeuta e se aproximam daquilo que é aplicadora de técnicas. Esse é um gap muito grande que eu vejo assim, eu acho que eu já entrevistei agora já deve ter mais de 3.000 terapeutas. Cada vez que eu faço a imersão, terapeuta diferenciada e bem remunerada, eu libero um link, né, com uma entrevista e eu vou percebendo ali quais são as dificuldades, quais são as interpretações, quais são as questões que envolvem esse mindset da terapia, né? Do campo das terapias, das terapeutas e das terapias. Porque se existe no mercado, hoje no mercado, existe muito mais... Gente, como que aconteceu? Calma aí, gente. Ai. Voltamos, tá todo mundo bem aí? Eu tô com um tripézinho, gente, pequenininho, que eu tô com a live no Zoom e aqui no tripé. Aí eu esbarrei. Estão todas bem, gente? Vocês estão comigo aqui? Tripé safado, o celular pesa aí, esbarrou na água, quase que voou a água com o celular e tudo. Tem gente que está no trabalho e está assistindo. Que bom, meninas. Então, o que acontece? Quanto mais cursos de técnicas, mais vocês se afastam do que é terapia. E aí, o que acontece? Quando a gente apresenta um método terapêutico, vocês entram, né, na bananosa. Vocês falam, caramba, mas isso aqui vai dar certo? Mas isso aqui funciona? É tanto coração que o celular até cai. Que susto! Vocês também levaram um susto, foi, meus amores? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Qual é o papel da terapeuta? Acho que essa live não vai nem demorar 1 hora, tá, gente? Porque eu não tenho assunto aqui para 1 hora com esse tema. É muito pontual e é uma questão de entendimento. Fora isso, eu vou ficar aqui enrolando linguiça, eu não sou de enrolar linguiça, né? Quando o assunto é curto, a gente trata como um assunto curto. O que eu quero que vocês entendam aqui é um processo terapêutico, né? O papel da terapeuta dentro de um processo terapêutico é assistir o cliente no processo de... Gente, tem uma criatura aqui estranha. Vamos dar uma deletada aqui, que essa pessoa daqui não é... Pronto, já tirei a pessoa que entrou falando raio aí, não é para estar aqui. Vamos lá. Um processo terapêutico, ele tem uma condução e ele tem um início, um meio e um fim determinado para um ciclo de autoconhecimento e que normalmente isso acontece em 10 sessões.
Então, o que acontece? Quando a terapeuta está fazendo sessões avulsas, ela não consegue olhar para aquele processo terapêutico com essa continuidade. E quando ela começa a olhar para isso, ela sente dificuldade, porque não foi nada disso que ela aprendeu. Ela aprendeu técnicas soltas. E aí eu vejo as perguntas mais legais assim, né? Por exemplo, lá na certificação, tem um trabalho que a gente precisa desenvolver com voluntário, né? As alunas aplicam essas técnicas nos voluntários. E aí elas perguntam assim, é para aplicar uma técnica para um voluntário diferente para cada técnica? Olha a mentalidade da terapeuta quando ela pergunta isso. Sabe por que ela pergunta isso? Porque ela ainda não viu um processo terapêutico acontecer completo, total. Então, as técnicas soltas, elas vão trazendo um mindset de percepção daquele trabalho como alguma coisa solta. Eu já falei isso aqui numa live, né, sobre a diferença de ter uma técnica e de ter uma metodologia, mas agora eu estou falando da terapeuta acompanhar esse processo, né? Acho que a técnica, o que é técnica e o que é um processo terapêutico, acho que já ficou claro. Mas é importante vocês começarem a perceber que tem que mudar aqui dentro, ó. Não é só, tudo bem, eu já sei que eu tenho técnicas, mas eu não tenho uma metodologia. Mas como que eu começo a buscar conhecimento para pensar com uma cabeça de terapeuta e não mais de uma aplicadora de técnicas? É isso que vai mudar a cabecinha de vocês. Aí eu estou falando de mindset, eu não estou nem falando agora mais sobre técnica X, Y, Z. Eu estou falando aqui, ó, virar uma chave para perceber que a terapia não é sessão avulso. Um processo terapêutico não é sessão avulsa. Assim como um processo terapêutico não é aquele blá, 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 aquela conversa ativa de 5 anos, 6 anos, 3 anos do psicanalista com seu paciente, porque isso também não é terapia. O que é terapia, gente? Escreve aí para mim o que vocês acham que seja terapia só para a gente poder começar a trabalhar aqui, conversar e fazer uma troca. Por isso, passar pelo processo é tão importante. Exato, Dani. Exato. Meninas, essa live vai ser muito de bate-papo, se a gente levar aqui 1 hora, porque eu vou estar batendo papo com vocês aqui com relação ao tema, tá? Que isso é muito importante. Normalmente eu fico aqui 1 hora falando, mas hoje eu quero ouvir vocês. Essa live é muito mais de conscientização, sabe? Sobre o processo do que realmente eu estar ensinando alguma coisa aqui para vocês. Tem horas que eu venho aqui é aula, né? Não deixa de ser uma aula. Mas eu quero que vocês falem comigo. O que vocês entendem hoje como terapia? Porque se vocês não entenderem o que é terapia, vocês vão continuar fazendo as mesmas opções erradas. Escreve aí, meus amores. O que é terapia para vocês? Estou aguardando aí vocês escreverem o que é terapia. Escreve aí, meu povo. Não posso ficar mexendo no telefone, vocês precisam ficar dando coraçãozinho e ser ágeis. Porque se eu mexer, vai cair tudo aqui de novo. Resolver o problema da pessoa. Ó, eu vou falar um a um, tá bom, meus amores? Solucionar a questão que levou o cliente até você. Então, vamos lá. Vou começar a conversar com a Tânia aqui. Tânia, em primeiro lugar, nós, terapeutas, não resolvemos problema nenhum da pessoa. E também não solucionamos a questão que levou o nosso cliente lá. Esse é o primeiro ponto. Depois eu vou voltar em todas vocês aqui, que eu agora estou gostando dessa telinha andando. Adoro quando essa tela anda. O terapeuta, ele não resolve o problema de ninguém. Ponto. O terapeuta, ele conduz a processos de percepção e de deixar vir à tona qual é a emoção que existe dentro do contexto histórico dele, que está fazendo com que ele repita algum comportamento que está gerando problema ou a questão que levou ele ao processo terapêutico. Então, Tânia, a gente não resolve um problema. A gente conduz com técnicas efetivas e, de alguma forma, linkada dentro do processo, e não soltas, não aleatórias, para que esse cliente, né, que eu não chamo de paciente, esse cliente possa perceber quais são as emoções que precisam ser olhadas, curadas, tratadas, saradas,
para que ele possa escolher novos comportamentos a partir da solução, a partir da cura daquela dor que impedia ele. Normalmente essa dor ela está ligada a uma crença, às crenças limitantes. Então, dentro de um processo terapêutico, a gente trabalha também qual o sistema de crenças daquele cliente, o que, que ele está trazendo, de que ele acredita tanto e por que, que ele acredita tanto naquilo. Então, nós somos... Ó, o tema da live é o papel da terapeuta, tá? Estou adorando o que vocês estão escrevendo, eu vou de uma a uma. Nós somos simples condutoras através de técnicas efetivas para o autoconhecimento. Não é criador de tudo que é leitura, blá, 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 blá. Nada disso. Não é pontinho na cabeça de barra de axis. Não é isso. Isso são ferramentas terapêuticas para expansão da consciência. Em um processo terapêutico onde o próprio cliente vai perceber o problema que ele tem, né? Perceber o momento limitado que ele se encontra, perceber o momento que ele se encontra, eu chamo de sequestro emocional, né? Quando ele está sequestrado emocionalmente, que ele não sabe tomar uma atitude, que ele está num looping, que ele está num padrão, a gente vai atuar nessa construção junto com ele de olhar para isso. Então, esse é um dos principais pontos que a gente precisa reorganizar na nossa cabeça. Porque quando eu acho que eu resolvo o problema do cliente, se ele não evolui a cada sessão, eu acho que a culpa é minha, mas não sou eu que resolvo, ele tem um processo dele. Tem uma perguntinha que, se eu não me engano, foi da Dani, lá na caixinha dos meus stories, que é: quando o cliente tem resistência para entrar em ação? Ele não está resistindo. Ele está no momento de prontidão dele, porque quando a gente trabalha com processo terapêutico, a gente precisa entender aqui como é que funciona esse cérebro, né? Como é que a gente funciona a nível de adquirir um novo comportamento. E por isso tem uma aulinha só como é que funciona aqui, para a gente poder entender que não é resistência, é um momento de entender quais são os ganhos para que eu adquira um novo comportamento e que isso possa ser feito na medida em que eu tenho mais consciência, não só das ações que eu preciso escolher para chegar nesse resultado, como esperar que o meu cérebro complete esse circuito para uma nova ação. Já dei o exemplo aqui para vocês, que eu adoro, né? Vou começar uma dieta na segunda-feira. Tá tudo certo, eu vou começar. Quando eu vejo, eu estou comendo o quê? Pão. Não estava na dieta. Mas por quê? Porque eu estou tão acostumada naquele comportamento antigo que até para entrar numa dieta, o meu comportamento ele precisa ser trabalhado mentalmente, criar um novo sistema, né? Um novo caminho neuronal para que esse comportamento seja efetivo. Então, é bem importante que a gente comece a perceber que um processo terapêutico não é de uma sessão nem de duas, muito menos sessão avulsa. Porque esse treinamento emocional, com esses aspectos das dores emocionais que vão emergir ao longo do tempo, que está nos privando de ser aquela pessoa, né, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais bem realizada ou de ter melhores relacionamentos, isso leva um tempo para se resolver aqui, tá? E é sempre o cliente que resolve dentro dele e é sempre o cliente que soluciona o problema dele. A gente só é facilitador com técnicas eficazes, porque sem técnica eficaz, o cliente vai entrar e vai ser do mesmo jeito. Levar o cliente ao lugar de compreensão para que tenha a ação. Gostei! Gostei, Constelar é vida. Levar o cliente ao lugar de compreensão para que ele tenha a ação. Está bem resumido, então vou dividir isso em duas partes, né? O que é levar o cliente à compreensão? Não é eu dizer para ele. É dentro de um processo investigativo de cada técnica harmonizada para um processo terapêutico, que esse cliente o cliente, a boa terapia, gente, não sou eu falando para o cliente, porque eu falando não adianta nada, eu estou num momento de visão, eu sou ótima para dar conselho, tá? Eu sou ótima, porque eu já estou vendo o próximo caminho do cliente. Mas eu tenho que ser ótima, melhor ainda, ser mais ótima ainda, em conduzir meu cliente. Porque o conselho, ele não está no momento de prontidão, posso dar o conselho que ele quiser. Quantas vezes eu dei conselho à pessoa daqui a 6 meses? Lembra aquilo que você me falou? Lembro. Então, agora que eu me dei conta, porque não teve percepção de ver lá atrás, então o conselho não adianta para nada.
Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Então, por isso que a gente vende o processo terapêutico. Porque o processo terapêutico é aquele que realmente vai conduzir o cliente nesse lugar de compreensão, para que ele tenha ação. Porque quando ele compreende o que está limitando ele pode começar a escolher novas opções para que ele possa se determinar a ter uma ação nova. Faz sentido, meninas, para vocês? Evolução de autoconhecimento, passo por passo. Então, vamos lá, Omara. Evolução, eu acho legal, porque até alunas minhas que estão aqui ainda têm dificuldade para escrever sobre isso, mesmo elas já tendo passado pelo processo. E eu vou saber que vocês entenderam de verdade quando vocês souberem escrever direitinho o que é um processo terapêutico. Então, vamos lá. Evolução de autoconhecimento. Só isso não é terapia. Só isso não é o papel da terapeuta. A gente pode trabalhar autoconhecimento a nível hard, total. O nosso cliente, ele se conhece, ele sabe tudo sobre ele, mas ele não mudou o comportamento. Se ele não muda o comportamento dele, de nada adianta o autoconhecimento. Se existe um processo evolutivo e se existe um processo de autoconhecimento, eu não posso crer que as minhas ações serão as mesmas. Então, uma coisa tem que andar junto com a outra. Processo evolutivo de autoconhecimento andando aqui em paralelo com as ações para esse novo comportamento. Aí sim, é um processo terapêutico. Se faltar um desses ingredientes, meu amor, deixou de ser um processo terapêutico. Pode ser um processo de expansão da consciência, tá? Ou pode ser mimimi, blá, 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 5 anos falando lá para o seu psicanalista, para o seu psicólogo, para o seu... Ninguém fica 5 anos com uma terapeuta, né? Primeiro que as terapeutas normalmente não estão preparadas para fazer nem 10 sessões, se ela não tem um método, né? Como eu ensino. Mas o meu ideal são 10 sessões e o cliente vai caminhar sozinho. Às vezes precisa até fazer mais sessões, pode fazer 15, 20, mas não fazer 1 ano, 2 anos, porque o processo desse, que eu digo que é circular, né? Ele é em espiral e ele vai subindo a nível de consciência, ele precisa ir lá experimentar a vida e ele volta depois com as observações dele, para que ele continue pensando com o sistema neural dele, com o sistema mental dele, com as emoções dele, experimentando isso, e ele volte de um outro nível de consciência. Cícera, Lili, não tenho sabido colocar na rede social exatamente o que faço. Quando falo terapeuta, perguntam logo, Teta, Reiki, Konindu, etc. Então, Cícera, você é uma terapeuta integrativa e você trabalha com ferramentas que unem psicologia positiva, PNL, ferramentas de coaching, que é o que leva para ação, tá? E espiritualidade. Se você ainda não está sabendo se expressar, tá? Se as pessoas estão perguntando isso, Cícera, os seus posts não estão alinhados com o que você está fazendo. Então, você vai voltar lá na primeira ferramenta, vai assistir o curso de novo, porque eu tenho certeza que você vai ter um outro olhar assistindo agora, de quem já passou por todas as técnicas, você vai ter um outro campo de visão para a mesma coisa, tá? Isso é muito importante, gente. Eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei, eu atendia já online desde 2017, e quando eu comecei a ter a certificação para as terapeutas, quando eu comecei a falar para vocês, né, literalmente, teve um momento que um amigo meu falou assim, eu não estou entendendo nada que está nas suas redes sociais, o que você está fazendo agora? Cara, se a pessoa está perguntando o que eu estou fazendo, é porque eu não estou me expressando bem. Eu não tinha colocado que eu era mentora de terapeutas, eu ainda estava assim, sabe quando você vai pisando em ovos, que você não sabe o que vai dizer? Eu estava nesse momento, que eu estava na transição. Então, Cícera, o que você precisa fazer? Voltar para o curso, assistir às aulas, incorporar esse conhecimento, porque você não incorporou conhecimento, meus amores. Quando a gente incorpora conhecimento, a gente vem aqui fazer o que eu estou fazendo. Entende? Enquanto eu tinha resistência com live, talvez eu não tivesse identificado ainda com tudo isso que eu faço. Por que também ficou mais fácil fazer live? Porque eu estou total identificada com o que eu ofereço. Então, se eu não estou falando daquilo que eu ofereço, as pessoas não vão ler. Elas não vão ter bolinha de cristal.
tá? Então, se você bota exatamente, se você não sabe botar exatamente o que você faz, você primeiro precisa saber o que você faz. Volta para o curso, Cícera, volta para o curso. O curso te dá toda essa base, gente, e olhar o curso depois que a gente termina é riquíssimo, porque a gente já está formada, a gente já tem um conteúdo e a gente começa a perceber de um outro olhar, né? Daquilo, eu já aprendi isso tudo, agora, quais foram as partes de cada aula que eu não captei e estou precisando rever? E aí você faz assim, ó, tá? E outra coisa, gente, cada aula da certificação, aliás, cada aula da certificação, do conteúdo de poder, do curso Terapeuta Empreendedora, gente, ali tem conteúdo para 3 anos, se vocês quiserem, tá? Vocês têm conteúdo ali para vocês não precisam pensar o que, é que eu vou postar hoje. É só vocês estudarem e apontarem todo o conteúdo de vocês. É um conteúdo para postagem, para se comunicar nas redes sociais, tá? Deixa eu ver aqui. Terapeuta, para mim, é ajudar o cliente a enfrentar seus problemas, desenvolvendo mais recursos internos para isso. Dani, tá bem perto, é só um ajuste, tá? Eu não ajudo o meu cliente a enfrentar problemas. Eu não conduzo o meu cliente para o confronto, nem para o enfrentamento, nem para nada. Não é uma luta. Eu facilito, tá, o meu cliente, eu facilito o processo do meu cliente no entendimento que ele precisa ter sobre o porquê que aquilo dali está acontecendo. Então, eu não trato enfrentar problema, tá? Existe uma diferença aqui, ó. São pequenos ajustes que a gente, às vezes, precisa fazer na nossa fala, na nossa comunicação, para o cliente também se conectar com a gente, tá? Então, terapia, para mim, é ajudar o meu cliente a encontrar soluções ou identificar as causas dos seus problemas, né? E, durante esse percurso, identificando isso, desenvolver mais recursos internos para que ele lide com essa situação, para que ele administre melhor e faça melhores escolhas, né? O nosso cliente, ele precisa perceber que aquilo tudo que está acontecendo foi uma criação dele. Uma sequência de atos faz com que a gente tenha problema X. Uma sequência de outros atos faz com que a gente tenha outro problema X, ou a solução. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar que o cliente, quando ele chega com um problema, ele teve um mecanismo que aconteceu, fez com que ele acontecesse, fez com que aquele problema estivesse instalado. Então, o meu trabalho é conduzir o meu cliente a olhar para isso, dentro das caras. Não é para o problema. Olhar não é para o problema, nem para a raiz do problema, tipo assim, quem é o culpado, quem é isso, quem causou isso. Não. Qual é a forma pensamento do meu cliente que, quando ele perceber isso de uma forma diferente, naturalmente esse problema está solucionado, porque esse problema só acontece, só nasce, só cresce, só se multiplica, porque o meu cliente está com aquela forma pensamento que está atraindo aquele problema para ser resolvido, porque a ação dele está trazendo uma condição de problema. Então, qual é a nova ação para que aquilo não aconteça mais e para resolver aquele também? Então, isso é ele que vai descobrir, através do momento dele. Ajudar o cliente a ver uma solução para as suas dificuldades. Boa, Marielle. Passou bem aí, tá? Na realidade, eu digo que eu não ajudo, eu conduzo, né? Eu não ajudo o cliente, eu conduzo, eu tenho técnica para isso. Então, eu conduzo na técnica, isso não é ajudar, isso é conduzir mesmo, né? Por exemplo, um médico, ele não ajuda você a saber o que você tem. Ele não ajuda você a saber o que você tem. Ele simplesmente ele diagnostica o que você tem. Então, eu conduzo. Eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei conduzir um cliente do ponto A ao ponto B através de um processo de reconexão com o fazer dele no mundo. E só por isso, quase 100% dos problemas estão resolvidos, né?
porque todos os problemas vêm da desconexão. Então, ajudar o cliente a ver uma solução, ok, para as suas dificuldades. Um pouquinho mais profundo do que isso, ô Mari, é que é o seguinte, tá? Às vezes o cliente vê a solução, mas ele não consegue entrar em ação para gerar aquela solução. Vamos dar um exemplo clássico da dieta de segunda-feira. Eu sei qual é a solução para eu perder 3 quilos. É fechar a porcaria da minha boca, não comer pão de manhã, já começar fazendo uma dieta low carb, assim, logo no café da manhã, não comer doce, eu sei disso tudo. Mas onde está o processo que vai me fazer adquirir esse novo comportamento para perder os meus 3 quilos? Aí é que está aqui, ó, a gente precisa trabalhar o emocional, que está conduzindo para aquele comportamento, e trabalhar um novo caminho neural para que o meu corpo, a minha intenção, o meu mental, o meu emocional se dirija para fazer aquele movimento para eu não comer o carboidrato e eu não comer o doce. Porque senão eu já sei qual é a solução para o meu problema, mas eu não entro em ação. Esse entrar em ação é que nós precisamos desenvolver, que normalmente é o quê? Mostrar quais são os ganhos. Quando eu mostro para o meu cliente quais são os ganhos, não é eu que mostro, né? A técnica, eu conduzo o meu cliente dentro da técnica, onde ele consegue enxergar quais são os ganhos que ele tem por atingir aquele objetivo, e aí ele só vai. Ele já percebeu quais são os ganhos dele, e aí é um comportamento automático. É igual aprender a dirigir, né? Você vai, erra, você vai e faz. Aí tem uma hora que você aprende. Quando o seu cliente percebe estruturalmente, tá? Não é perceber a nível de visão aqui, não. É a visão para dentro, né? Estruturalmente, né? Nas células dele, no comportamento, na ação, no emocional. Por isso que as técnicas precisam trabalhar todos os pontos. Porque se é uma técnica só do criador de tudo que é, ou do Barra Jackson, ou aromaterapia, gente, isso não muda. Né? Ninguém muda o comportamento por aromaterapia. Não existe, é terapêutico, mas não é terapia. Né? Ah, então tá, então senti um cheirinho aqui, estou trabalhando o aroma tal, que combina comigo, me dá motivação tal, dá motivação, e aí? O novo comportamento não se faz com um perfume do aromaterapia. Isso pode ser uma forma terapêutica de trabalhar as ancoragens, como a gente fala na sessão. Mas, por si só, é terapêutico, mas continua não sendo terapia. Tá? Então, sentiram que são vários aspectos dentro de um processo terapêutico que a gente precisa entender? Então, não é ajudar, não é ter autoconhecimento. Terapia não é ajudar. Terapia não é autoconhecimento. Terapia não ele saber qual a solução para o problema. É muito mais do que isso. É o envolvimento do nosso cliente como um todo, do nosso cliente como o principal protagonista disso que está acontecendo na vida dele e perceber quais são os ganhos dessa mudança a nível estrutural. Não só a nível mental, não só a nível vibracional, processo de conscientização, autoconhecimento. Então, Fátima, esse processo de conscientização e autoconhecimento também não é terapia, tá? Isso é um processo, é uma expansão da consciência. Beleza. Lógico que o novo comportamento, a nova ação, as novas escolhas vêm desse processo. Mas um processo terapêutico que só conduz para a conscientização e o autoconhecimento e não gera ação, não gera novas possibilidades, ele continua sendo terapêutico, mas não é terapia. A terapia muda, a terapia muda a vida da pessoa, sabe? Ela consegue tomar atitude, ela consegue ver de uma outra forma, ela consegue ter um outro olhar para a vida, ela consegue dar uma guinada, ela consegue começar a cocriar sua realidade. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de tomar decisão interna. Senão ela empaca. Ah, estou toda trabalhada na conscientização, sei que eu não posso fazer isso, sei que não posso fazer aquilo, mas cadê que eu faço? Gente, eu conheço muita gente assim. Eu conheço muita gente assim. Toda trabalhada no autoconhecimento, toda conscientizada, mas não faz nada com isso, não entra em ação. E ainda fala, ó, meus sabotadores isso, meus sabotadores aquilo, porque eu procrastino. Ela sabe que ela procrastina, ela está total trabalhada no autoconhecimento.
né? Isso não é vantagem nenhuma. A vantagem é quando eu sei aquilo que me impede e eu tenho recursos internos, eu já desenvolvi melhores habilidades, mais comprometimento, mais foco, eu já sei o que me distrai, já sei qual o novo comportamento que eu tenho que ter para fazer aquilo que tem que ser feito. É um lugar seguro, onde o cliente sente que pode se soltar. Ana, tá muito vago isso daí, Ana. Um lugar seguro, onde o cliente pode se soltar, cara, isso pode ser no sambinha de sábado na casa dos amigos, é um lugar seguro que eu posso me soltar, entendeu? Se eu for ali na boate, uma boate pequenininha, que só tem amigos, é um lugar seguro que eu posso me soltar, posso beber uns drinks, posso dar rebolada. Terapia não é isso, tá, gente? Terapia não é isso. O amigo, ó, tudo que puder ser mais de uma coisa não é terapia. Por exemplo, a casa do amigo, seu melhor amigo, te ouvir, é um lugar seguro que você pode se soltar. Não é isso. Terapia é muito além disso, tá, meus amores? Começa a perceber, senão vocês vão sempre cair no mesmo vácuo de estar falando de uma coisa e o teu cliente não está percebendo que você está falando daquilo, está pensando que é outra, tá? Porque o que eu falo é o que o outro percebe que eu estou entregando. Se eu não tenho precisão para dizer o que é um processo terapêutico, o meu cliente não está conectando comigo. E aí a gente está sempre nessa, né? Eu estou buscando o meu cliente, achando que eu estou me conectando com ele, mas a minha linguagem, o meu entendimento ainda não rolou. E aí o meu cliente não está chegando para mim. Processo de autoconhecimento e de conscientização, já falei, já alguém já falou. Auxilia, ajuda, conduz e facilita. Auxilia, ajuda, conduz, facilita. Gostei. Simples assim. 4 ações aí bem interessantes, tá? E deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso colocar aqui. Eu quero ver onde é que eu encaixo. Facilita. O facilitar pode ser gerar os processos para ação, facilitar o processo da ação. Conduz, ajuda, auxilia. Ok, Meg. Meg é aluna, né, meus amores? Turma 2, aqui presente. Mas não resolvemos. Aprendi com você, Lili. Exatamente, não resolvemos nada. Né? Se o cliente não quiser resolver, meus amores, ele não vai resolver. E se a gente não gerar, se a gente não tiver conhecimento para gerar o desejo dele mudar, né? Eu posso gerar, eu tenho ferramentas, eu tenho forma de conduzir o meu cliente para que eu consiga gerar nele a vontade de mudar. Eu consigo gerar no meu cliente a vontade de ele se transformar por um bem maior. Né? Por um bem maior não é o universo de Deus, não, é real mesmo. Mas é ele que vê, ele que escolhe. Então, eu conduzo o meu cliente nessa sessão, ver quais são os ganhos que você vai ter nesse novo comportamento. A vida de quem vai ser impactada com esse novo comportamento? Você vai ser impactado com esse novo comportamento? Vai? O que vai acontecer? Então, isso tudo eu estou gerando desejo para que esse organismo dele, né, para que esse universo, que é o corpo humano dele, as células dele, a intenção dele, o mental dele, o emocional dele, queira chegar nesse lugar. Então, quando a Meg fala aqui que eu facilito, eu conduzo, é exatamente isso. Porque se eu não souber conduzir, o meu cliente vai continuar no mesmo lugar. Ele vai entrar de um jeito, terá conversado comigo 10 sessões, vai ter mais clareza lá no processo dos padrões dele e tal, mas ele sai de lá com o mesmo comportamento. É por isso, gente, que hoje tem muitas nutricionistas, tá? Eu ainda estou esperando ter uma na minha turma, né? Que venha ser terapeuta e saber conduzir o cliente nessa linha para a nutrição, para ela entender por que ela está comendo. Já tem algumas nutricionistas que estão trabalhando nessa área, tá? Com a área da psicologia positiva, com a área da parte da espiritualidade, da reconexão com ela, o que ela veio fazer nesse mundo, sabe? Em vez de ela estar olhando para fora e ter que comer tudo que vê pela frente, o que está faltando? Qual o vazio existencial que tem nela, que ela está precisando se alimentar de tudo que passa pela frente para poder suprir esse buraco interno? Então, hoje, o campo das terapias, do autoconhecimento, né, está muito dentro desse lugar de trazer consciência e um novo comportamento.
E a Nutri, que continua trabalhando, né? Faz lá consulta, pesa, faz aquelas mediçõezinhas com aquele negocinho todo, blá, 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 massa de gordura, tem que perder tanto. Dá receitinha para a amiguinha lá, a amiguinha vai para casa. A gente não vai fazer dieta, gente. Todo mundo já sabe o que tem que fazer para emagrecer. Todo mundo já sabe. Quando a gente vai para a Nutri, a gente já sabe o que a gente tem que parar de comer para emagrecer. Então, se a Nutri continuar dando receitinha de faz essa dietinha daqui, gente, a gente não precisa nem ir na Nutri, a gente pega, baixa uma internet, uma dieta de calorias ali na internet e vamos embora para casa. Né? Não vai, não rola. Qualquer uma pessoa aí tem uma aula incrível, né, no YouTube de personal para fazer atividade, não seca por quê? Porque não vai. A gente tem que ir lá pagar, tem que se comprometer. A gente paga a academia para estar comprometido para ir lá, porque tem outras pessoas fazendo, motivação. Tem um trainer lá, tem um condutor lá. Então, o terapeuta é isso, é conduzir a gente para um outro nível. Entendi, somos simples condutoras do processo de cura do cliente. Auxiliamos para que ele perceba as emoções. Putz, oh meu Deus do céu, já valeu a live, gente. Printa esse negócio daí, minha galera, e depois me manda, que eu quero esse negócio daí. Olha que lindo. Vou ler tudinho, hein, que eu parei na metade. Entendi. Somos simples condutoras. Nem tão simples, né, gente, que a gente estuda pra caramba, mas somos simples. Nesse processo, o protagonista continua sendo o cliente, não sou eu, terapeuta, né? Somos simples condutoras do processo de cura do cliente. Auxiliamos para que ele perceba as emoções que precisam ser trabalhadas e, a partir daí, escolher novos comportamentos. Mas a gente trabalha as emoções, tá? A gente que precisam ser trabalhadas e cada técnica a gente evolui nesse trabalho, tá? Da emoção. Por exemplo, tem técnicas, o coach. O coach ele não trabalha com as emoções. O coach, em nada, ele trabalha com as emoções. Quando o cliente chega e fala assim, poxa, eu não atingi essa meta porque meu filho ficou doente, teve Covid, o coach já muda de assunto porque ele não entra no campo emocional, ele não tem ferramentas. A programação neurolinguística, ela traz todo o conceito de um novo comportamento, mas ela também não trabalha as emoções. A psicologia positiva trabalha as emoções. Então, por isso que eu trabalho com todas as ferramentas. Eu trago o coach, as ferramentas de coaching, que traz toda a possibilidade de ação, a construção da nova ação. Eu trago o PNL, que é a programação, né, neurolinguística. Viu que eu corrigi várias palavrinhas de vocês? Porque enquanto eu estou usando a palavra que reflete um significado, eu também estou atuando naquela linha daquele significado. Então, quando eu reorganizo, né, essa programação, vocês me vêm fazendo isso muito dentro da certificação, né? Corrigindo determinadas falas, alguém falou sobre enfrentar, eu corrigi na hora, né? Não é sobre enfrentar. Então, essa programação neurolinguística está muito presente aqui, porque eu treino uma nova forma, pensamento no meu cliente. E a psicologia positiva, que é trabalhar com os ganhos, trabalhar com o que ele percebe de emoção quando ele impactar positivamente a vida dele. Então, eu começo a transformar isso, gente, em tudo. O que nós somos? Seres emocionais, vibracionais, mentais, intelectuais, né? Tudo espirituais, tudo isso junto. Então, eu preciso que essa percepção do meu cliente, esse entendimento do meu cliente seja de uma forma completa, global, para que ele, então, se mova. Ele vai inteiro, sabe? Senão, parte dele quer ir para a solução, parte dele quer ir para a dieta, mas tem o emocional, que quer comer um docinho, tem o vazio existencial, que quer comer o bolo inteiro, e aí o cliente nunca vai. Então, todo esse mecanismo dele precisa estar orientado para essa ação. É isso que vai fazer a diferença no comportamento do meu cliente. E no final da terapia ele vai falar, caramba, entrei aqui uma pessoa e estou saindo uma pessoa muito melhor, com muito mais recursos, sei escolher, sei ver, sei entrar em ação, sei escolher o que eu vou fazer daqui para frente, né? Agora tem escolha. Muitas das vezes o nosso cliente chega, ele não tem escolha. Ele está tão preso naquela emoção dele, sabe? Que não tem percepção, não tem escolha, não tem possibilidade. E aí a gente dá condições dele se desenvolver e trazer as melhores habilidades dele. É muito lindo, gente. Ai, muito legal. Deixa eu ver se mais alguém escreveu. Aqui, ó. Tanto que a palavra transformação tem ação no nome.
Parece óbvio, só que não. Exatamente, né, gente? A gente quer transformar no bate-papo, cacete. Não dá, né, gente? Se transformação, né, tem a palavra ação, tem que ter ação em algum nível. E a gente fica lá, fazendo reiki, achando que é terapia, fazendo barra de axis, achando que é terapia. Não é, gente. Terapia tem que levar para ação. Senão, não tem transformação. Muito boa. Adorei. É muito bom, gente. Pri, querida, minha cliente palestrante, linda, maravilhosa, hoje instrutora de mindfulness, brilhante. Iniciei um curso de aromaterapia, não tenho ideia que vou fazer, nem imaginava que poderia atender ao público. Lili, meu amor da minha vida, amiga maravilhosa, orgulho demais de você. Esse é o Pedro, gente, que eu falo dele na imersão, agora que eu estou lendo essa mensagem linda dele. Ele que me deu a mão lá no mar da Tailândia, gente, que eu vi aquela praia linda, eu conto essa história linda para vocês, ele e a Natália. Sim, assistir tudo de novo traz outras clarezas, é muito incrível. Pois é, Ana. Tudo, gente, que a gente faz e olha, depois de ter aprendido, olha para trás, o caminho ficou muito mais fácil. E aí a gente aprende outras coisas. Passa rápido, gente. Vocês façam rápido esse curso, porque vocês acabam de se formar, já tem que estar fazendo ele de novo, tá? Isso muda totalmente a forma de pensar. Exato, Dani. Eu conduzo. Que chave, Lili. Muito bom. Vou refazer minha bio. Boa! Já serviu para refazer bio, porque já teve mais. Gente, eu refaço a minha bio toda hora. Toda hora eu estou mexendo na minha bio de alguma forma, porque eu tenho várias percepções, sabe? Eu vou tendo várias percepções de como eu conduzo vocês, do que eu ofereço para vocês. Por exemplo, hoje eu tenho um conteúdo, chama Conteúdo de Poder. Quem aí é do Conteúdo de Poder, bota CP para mim, por favor, meninas. Que eu não vi vocês ainda, eu chamei lá no grupo do Telegram, não sei quem está aí. Quem é do CP, do Conteúdo de Poder, bota aí. Então, assim, ó, eu tenho um Conteúdo de Poder, que é um curso básico para terapeuta iniciante. Então, eu tenho uma fala para as terapeutas iniciantes. Eu tenho um curso que é para terapeutas empreendedoras, eu tenho outra fala. Eu tenho uma certificação onde as pessoas passam pela metodologia que eu ensino. Eu tenho outra fala, entende? Então, eu volto e meio, vou lá na minha bio e mexo, porque cada hora eu estou tendo mais um ponto, né, para atender as terapeutas, para conduzir, para servir, para ensinar. Então, olhar para a sua bio e ver o que tem gente, que está com a bio desde que fez o Insta. Não dá, gente. Você fez o Insta 3 anos atrás, você está com a mesma bio? Pelo amor de Deus, muda, você já é outra pessoa, você já sabe fazer outras coisas. E a bio precisa dizer qual é a transformação que você gera, não o que você faz, sabe? Cadiniz, conduzir o cliente ao lugar de compreensão através da reconexão para que aconteça a ação de mudança. Yes! Bem definido. Por que a ação de mudança é mais fácil quando eu reconecto com o meu cliente com ele mesmo, com a essência dele? Porque ele encontra objetivo para isso. Enquanto eu estiver fazendo mudanças na minha vida para agradar alguém, é mais difícil. Quando eu estou conectada realmente com a minha existência, com a minha satisfação, com aquilo que eu vim fazer no mundo, gente, eu só ajo. Eu só ajo como é que eu posso dizer assim? Não é equilíbrio, é ressonância, mas não é ressonância também. Faltou a palavra. Eu só ajo porque eu estou coerente com aquilo que eu desejo, sabe? Quando eu estou comprometida com aquilo que eu quero ser, aquilo que eu vim para ser, aquilo que me traz felicidade, aquilo que me move. Então, quando eu estou conectada comigo, isso tudo fica mais fácil. Mas se eu estou tentando agradar todo mundo, eu não agrado ninguém, e aí eu também não consigo fazer mudança nenhuma, né? Porque eu estou presa na vaidade, eu estou presa em agradar todo mundo, eu estou presa na minha dor, medo de não ser amada. Essas são as dores emocionais, né? Que faz com que muitas das pessoas não entrem em ação. E quando mesmo percebendo os ganhos, ainda assim não consegue implementar a ação. Dani, todos nós temos um tempo próprio para implementar a ação, tá?
Se isso você está falando, de repente, de um cliente que você está conduzindo, é importante você checar os motivos pelos quais a pessoa não implementou ainda a ação. Então, de repente, fazer uma sessão de checar mesmo. A sessão 0 que a gente aplica, né, que é alinhamento de objetivo, de repente, você pegar aquela técnica e perceber por que um cliente não está entrando em ação, quais são os objetivos dele, o que pode impedir, o que está impedindo ele de entrar em ação. Se isso está em processo terapêutico. Mas, às vezes, a gente está falando isso sobre o outro, né? Ah, porque o meu amiguinho já percebeu, o meu marido já percebeu, o meu filho já percebeu que ele tem ganhos se ele mudar de comportamento, mas não mudou ainda, porque ele está no processo dele, tá? Se isso for terapeuticamente falando da Dani como terapeuta, você precisa buscar investigar, que acho que você mesmo que escreveu isso lá na caixinha, né? Investigar o que está impedindo. Existe ainda um ganho secundário para não sair de onde está, que precisa, naquela sessão de metas que a gente desenha, a pessoa reorganizar as suas novas ações, mantendo todos os ganhos. Porque se ele tem um ganho aqui, que ele acha que esse ganho não vai estar lá na frente, ele não vai, porque ele está apegado a esse ganho daqui. Então, precisa identificar qual motivo essa ação ainda não foi implementada. Qual é a parte do cliente que ainda está com medo de implementar uma nova ação e perder alguma coisa, tá? Então, os ganhos da não ação precisam ser garantidos na nova ação. A boa sessão aí é a sessão de metas, tá? Aquela sessão que você vai deixar bem claro os ganhos de cada parte. Tá bom, meus amores? Conduzir o cliente à autorreflexão do desejo racional e qual o resultado, que é a relevância emocional. Conduzir o cliente à autorreflexão do desejo racional e qual o resultado, que é a relevância emocional. Ficou um pouquinho confuso para mim, tá? Não consegui entender muito bem, não. Eu não vou comentar porque eu posso estar interpretando errado. Como eu não entendi, turma 5, Samanta querida, são muitas quebras de paradigmas para o nosso jeito de pensar como terapeuta. É sim, Ana, sabe por quê? Isso é muito importante a gente parar para pensar, porque eu fiz uma aula na semana passada, né? E eu estava falando sobre isso. A pesquisa, né, a busca por terapias aumentou muito. E o que a gente vê são muitos cursos que, às vezes, está fazendo com que a gente se distancie da terapia muito mais do que a gente se aproxime, né? Todo mundo é terapeuta, mas ninguém sabe fazer terapia. Eu estou falando com vocês aí, alguém foi comprar o curso, o conteúdo de poder, que está aparecendo aqui, que entrou uma aluna nova para o conteúdo de poder e para o e-book. Seja muito bem-vinda se você está aí na live comigo, tá bom? E se você está aí, já bota aí. Estou aqui, fui eu, que eu já quero saber de você. Então, meninas, quanto mais a gente não... Quanto menos a gente entender um processo terapêutico, mais compra errada a gente está fazendo. Mais se distanciando da terapia a gente está. E hoje tudo está levando nome de terapia, gente. Tudo está levando nome de terapia. E não é assim. Não é assim mesmo, tá? Muitas Nutri trabalhando com mindfulness. Tive lindas Nutris e personal na última turma que estão tendo resultados lindos. Olha que legal. O mindfulness para ansiedade, para transtornos de ansiedade, é bem legal. Né? E normalmente quem come desenfreadamente, tem uma ansiedade interna. Mas associado a isso, né? Mindfulness também é uma ferramenta. Não é uma terapia, né? O mindfulness é mais uma ferramenta que contribui muito para esse processo de autopercepção. Mas, dentro do autoconhecimento e dentro do processo de ação, de transformação, precisa um pouco mais, né? Precisa um pouco mais para que tome atitude, para que tome a decisão, para que permaneça naquela decisão. Porque muitas vezes, meninas, o nosso cliente ele toma uma decisão, mas ele vai lá e volta. Daqui a 3 meses ele está lá, às vezes está num lugar pior ainda do que ele estava. Por quê? Porque ele não se sustentou lá.
Então, o nosso papel é trazer uma experiência positiva de ganhos. Sempre eu trabalho os ganhos. Em cada sessão eu estou trabalhando os ganhos, tá? Então, quem mais? Quem mais? Quem mais colocou aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém. Lili, obrigada por tanta ajuda e por nos ajudar a conduzir nosso trabalho também. Cada vez que te ouço, mudo várias coisas dentro de mim. Que lindo, Liz! Gente, e tudo começa dentro da gente, né? Se não começar dentro da gente, não começa em mais lugar nenhum. Então, enquanto eu estou estudando para terapeuta, para ser terapeuta, né? Não é para ter mais uma técnica terapêutica, é para ser terapeuta. Eu estou mudando aqui dentro de mim. Se eu estou fazendo um curso de terapia, vou botar aromaterapia, barra de axis, estou fazendo um curso de barra de axis, aromaterapia, reiki, mas não está havendo uma mudança interna em mim, eu estou aprendendo uma técnica. Eu vou ser chata com isso pra cacete, porque enquanto vocês não virarem essa chave, vocês estão gastando dinheiro à toa. Não que vocês não possam usar essas técnicas. É legal usar essas técnicas. É bacana. Eu sou barra de axis, eu sou teta healer. Mas isso não compõe um processo terapêutico. Eu vou encher a porra do saco de vocês até vocês aprenderem isso. Porque senão vocês gastam dinheiro. Tô dura, terapia não dá dinheiro. Não, isso não é terapia. São ferramentas soltas. É a mesma coisa, já falei, vou repetir. Vou encher o saco de vocês até vocês entenderem isso. Comprou o pedal da bicicleta, comprou o guidão, comprou a corrente, comprou a roda. A minha bicicleta não anda. Não é bicicleta aquilo. Aquilo é o pedal, aquilo é a roda, aquilo é a catraca, mas não é uma bicicleta, entende? A bicicleta ela tem que ter uma harmonia, ela tem que ter um todo, ela tem que andar, ela tem que te suportar, ela tem que aguentar o seu peso, e ferramentas soltas não formam uma bicicleta, tá? A estrutura da bicicleta é o quadro, e o quadro é a terapia, não adianta você comprar tudo solto, tá? Então, é muito importante quando vocês começam a entender isso, para que vocês entendam o seguinte, quando eu ensino, e fica aqui, né, dada a dica para todas as alunas, Lili, eu fiz aromaterapia, como a menina falou agora, acabei de comprar um curso de aromaterapia, não sabia que podia atender. Ninguém precisa jogar o que já investiu fora. Dentro da minha metodologia, vocês podem utilizar, aproveitar, inserir, incorporar, implementar, integrar todas as ferramentas que vocês têm. Mas tem um método. Eu tenho um método que é integrativo. Ele integra tudo que vocês sabem. Então, a gente não joga nada fora, mas o problema é continuar gastando dinheiro e continuar não ganhando dinheiro, né, gente? O problema é que eu gasto dinheiro, faço mais um cursinho aqui, um cursinho ali, um cursinho ali, um cursinho ali, tudo baratinho, que no final dá muito mais caro do que uma certificação, uma formação, né? E continua sem ganhar dinheiro. Conheço gente, assim, todo mundo que vem para mim, vem para o curso, Lili, não aguento mais gastar dinheiro, não tenho clientes, não sei atender. E aí ficou caro ser terapeuta, né? Comecei pelo conteúdo de poder. Me viciei nos seus ensinamentos e não largo mais. Agora na formação, no terapeuta empreendedora e vamos... Gente, está em todos! Verdade! Joyce, eu vi você está no terapeuta empreendedora também. Putz, vai sair prontona. Vai sair Ferrari no final dessa transformação. Muito legal, meninas. Alguém tem alguma dúvida? Queira fazer uma pergunta? Essa é a terapia da nova era. É isso mesmo, meninas, terapia da nova era. Porque aquele modelo, né? Aquele modelo solto, onde nada conecta com nada, ou aquele modelo velho, de 5 anos fazendo terapia, falando. Falei, eu tenho aluna, gente, que trabalha com escutativa. Falou, caramba, Lili, eu não aguentava mais, mudou minha vida. Psicóloga, formada há 24 anos, a Claudinha, vocês devem conhecer já. Tanto que eu falo dela, ela não aguentava mais, porque não tinha ação, não via transformação, 5 anos ouvindo a mesma história, ela não sabia o que fazer com aquilo. Então, as ferramentas, dentro de um processo evolutivo, elas... E o teu cliente ama tanto que ele te apresenta para outras pessoas. Desejo assinar. Desejo, não entendi isso. Perder peso, relevância emocional. O que isso me proporciona? Quais são os ganhos, né? Por exemplo, tem pessoas, tem pacientes que buscam terapeuta para perder peso, né? Porque a dieta mesmo não deu jeito. Então, quando você começa a olhar para o emocional, eu
eu já atendi, tá? Uma menina que ela tinha um problema sério com a mãe dela. E elas tiveram uma discussão uma vez, e que ela falava assim, eu como mesmo, eu como para te ofender, porque a mãe era toda saradinha, se cuidava e tal, assim, eu como mesmo, eu como para te ofender, eu como para te magoar. Então, essa relação, né, o que que isso me proporciona? Né? O que que tem emocionalmente ali que proporciona esse desejo de se alimentar mal, de ficar chamando a atenção de quem? Qual o buraco? Né? Qual é o vazio emocional que tem ali? Qual é a criança ferida que está comendo doce um atrás do outro? Né? Isso tudo precisa ser olhado através do processo terapêutico. Então, é isso aí, meus amores. Nossa, quantos insights! Gostou, Miriam? Gente, a live não ia demorar nem 1 hora, né? Que eu falei, gente, eu só vou entrar dar um recado aqui, qual é o papel da terapeuta no campo do autoconhecimento, já estou aqui 1 hora, né? Quantos insights! Isso que eu gosto, meninas, vocês saem daqui com outro olhar. Bom saber onde essas ferramentas podem ajudar o cliente. Algumas são ótimas para trabalhar crenças. E é isso, meus amores. Recado dado, fichas viradas, fichas, né, caindo aí, mudando essa percepção do que é terapia. Porque se você não muda internamente o seu conceito sobre o que é terapia, você vai continuar escolhendo os mesmos cursos que não te levam a lugar nenhum. Lili, gratidão por você existir e por todo esse aprendizado. Obrigada! E é isso, meus amores. Essa semana eu vou fazer outra live, tá? Vou ver direitinho. Obrigada, Fátima, querida. Hoje eu tenho aula da certificação tardão da noite, às 10 da noite, tá? Então, amanhã, com certeza, eu não tenho. Amanhã eu tenho meu grupo, que é uma contribuição, é o nosso primeiro encontro, o Quinta Essência, um grupo de espiritualidade para terapeutas, que é fechado, não é cobrado, já está fechado, é contribuição minha, gente. E é isso, vai começar amanhã, e aí acho que eu vou fazer uma live na quinta ou na sexta-feira para as terapeutas empreendedoras, para a galera do curso Terapeutas Empreendedoras, tá bom? Acompanhando todas as lives, muito insights. Que lindo, Samantha! Gente, alunas que já fizeram cursos comigo aí, ó, estão na live tendo insight, eu fico muito feliz com isso, viu? Sempre a gente está num lugar de aprendizado, sempre a gente tem alguma coisa a mais para aprender, sempre a gente tem alguma coisa que ele lhe falou na outra live que é igual a essa, mas que na outra eu não percebi, mas que agora eu percebi, tá bom? Beijo, meus amores! Ansiosa para a aula de hoje à noite. Animada, ansiosa não precisa não, Tânia. Ó, viu? Reprogramação mental. O que eu estou fazendo aqui? Estou tirando da Tânia, isso eu faço com o meu cliente o tempo todo. Ansiosa para a aula. Não, ansiosa não, animada. A gente vai substituindo as palavras. Porque quando eu falo para o meu organismo que eu estou ansiosa, ele gera ansiedade. Quando eu falo que eu estou animada, ele gera animação. Isso muda muita coisa. Isso é importante eu fazer com vocês, para vocês fazerem com o cliente de vocês. Eu também estou sempre aqui, sempre mesmo, Meg linda. Sônia, querida, nossa monitora. Então é isso, meus amores. Um beijo, vou marcar uma live para quinta ou para sexta-feira. Bem provável quinta, tá bom? Boto lá no meu feedzinho para vocês saberem. Beijos!